aí, pessoal, a Ju responde do GP de Eiffel, que pode ser que a gente não tenha mais na temporada, mas que já ficou famoso, né? O GP em que o Lewis Hamilton igualou as 91 vitórias do Michael Schumacher. Muita gente acreditava que esse recorde nunca cairia, vai cair em breve, mas sobre o Lewis Hamilton eu vou falar no final do vídeo, porque vocês perguntaram muitas coisas sobre álbum, Red Bull, Pérez, sobre esse final de semana que a gente teve sem treinos livres na sexta-feira. Vou começar com uma pergunta sobre o álbum, que é do Adriano. Qual a moral dele na Red Bull e qual a probabilidade dele se manter na equipe no ano que vem? Bom, Adriano, a moral dele não é muito grande, não é péssima, mas não é muito grande. O Helmut Marko colocou para ele a meta de ficar a 3 décimos do Max Verstappen. Ele ficou nessa última corrida a meio segundo e foi melhor do que na outra corrida na Rússia. E o que eles esperam é que ele fique mais ou menos a 3 décimos do Max em todas as pistas até o final do ano. Enquanto isso não chega, enquanto esse dia não vem, eles estão de olho sim no mercado em outros pilotos, inclusive eu vou falar um pouco sobre eles no decorrer do vídeo, pilotos de fora da Red Bull. E também o Gasly é um piloto que tanto o Marko quanto o Horner não gostam muito dele, acham ele pouco comprometido, acham que ele não é bom o suficiente para estar na Red Bull. E se ele voltasse, seria uma surpresa até pelo próprio orgulho mesmo desses dois comandantes da Red Bull. E o Daniil Kvyat não tem feito por merecer voltar. Então eles estão de olho no mercado sim, mas também até por falta de opção pode ser que ele continue no ano que vem. Falando rapidinho sobre a corrida do álbum, porque muita gente perguntou. Ele não largou muito bem, deu uma travada no pneu na terceira curva, aí o pneu dele estava acabado, tiveram que antecipar a parada dele, ele começou a lutar mais atrás, teve uma briga por posição um pouco atrapalhada com justamente o Daniil Kvyat, teve uma punição por conta disso e depois foi abandonar porque ele teve muito azar, porque pegou detrito do carro, detrito de outro carro ou brita, não ficou muito claro o que foi, entrou no radiador, que rasgou o radiador, a temperatura do motor estava subindo muito e eles resolveram abandonar o carro do Alex Albon. Continuando na Red Bull, a entrada da Volkswagen ou da Porsche na Fórmula 1, essa pergunta do Alex, pode ser real com o novo regulamento de motores? Bom, Alex, eu voltaria 2 casas aí na sua pergunta. Primeiro, quando vai ser esse novo motor, esse novo regulamento? E o que vai ser esse novo regulamento, que é a grande pergunta a ser respondida? Vai ter uma reunião agora depois do GP de Portugal, de Portimão, então na segunda-feira, daqui 2 segundas-feiras, e para ver justamente isso, porque a Red Bull está pressionando para que haja uma mudança, não em 2026, que é quando está todo mundo achando que vai ter um novo motor na Fórmula 1, mas que seja trazido para 2023, para que eles tenham a chance de atrair alguém ou eles mesmos pegarem o desenvolvimento do motor da Honda só por 1 ano, não terem que pegar isso por vários anos até chegar um novo motor e partir daí, né? E tem 2 grandes vertentes aí do que a Fórmula 1 pode fazer em relação aos motores. Uma é simplesmente simplificar o motor atual, ou seja, cortar o MGUH, que era inclusive o que a Honda estava pedindo para que isso fosse feito. Aí coloca os biocombustíveis no motor de combustão e mais o MGUK, já é um motor bastante verde, mas não é uma coisa super tecnológica, algo que vai ajudar muito a indústria a avançar, né? E tem um outro ponto, que é a Fórmula 1 novamente ditando tendências, né? Ou fazendo coisas que depois a indústria vai usar. E aí eles precisam entender qual é o caminho da indústria para motores não só de mobilidade em si, né, de motores elétricos para mobilidade, mas de performance mesmo. Daí se fala em células de combustível e outras saídas que seriam muito mais onerosas para as montadoras dentro da Fórmula 1. Então eles precisam decidir primeiro isso e daí depois a gente vê, claro, que a Volks vai sentar na mesa para discutir isso, porque eles estariam interessados, mas depende primeiro dessa decisão, e aí a gente vê também o que vai acontecer com a Red Bull. Pelo jeito, eles não querem voltar a ser clientes, porque eles entendem que assim não dá para disputar campeonatos.
A Amanda perguntando se tem alguma chance do Hülkenberg correr por alguma equipe em 2021. Bom, Amanda, a Red Bull é uma equipe que está interessada no Hülkenberg, mas tudo depende do que vai acontecer lá na Red Bull. A Haas também, ele pode negociar com a Haas e ele teria negociado com a Alfa Romeo. Acredita-se que a Alfa Romeo está mais fechada para Mick Schumacher e Kimi Raikkonen, embora fosse esperado que ele anunciasse nesse final de semana e nada aconteceu. Kimi Raikkonen. O que o Hulk falou nesse último final de semana agora é que nada andou muito em relação às conversas que ele teve em Silverstone. Então, tem equipe interessada, mas nada foi andando. Tem muito piloto com muito dinheiro circulando, por exemplo, o Mazepin, que é o piloto russo, ele tem muito dinheiro, tem super licença e está batendo de porta em porta. Isso é sempre muito importante para as equipes de Fórmula 1. E você tem a Ferrari tentando colocar os seus pilotos jovens, eu vou falar sobre eles um pouco mais adiante também. Então você tem esses caras mais experientes, como o Pérez, também vou falar do Pérez e o Hülkenberg. Então tem um mercado de pilotos bastante aberto ainda, embora sejam 7 vagas em teoria, pelo menos. O Guilherme perguntando a partir do resultado de hoje não, né? Ontem, como você vê o resto da temporada da Renault? Bom, Guilherme, desde Spa, a Renault acertou o carro, acertou o acerto do carro, acertou-se com o acerto do carro, se é que a gente pode falar isso em bom português. E o carro tem sido muito consistente em todo tipo de pista. E é o carro mais consistente entre os três, né? A briga ali é Renault, Racing Point e McLaren. Em termos de carro, não é o carro mais forte, o carro mais forte é o da Racing Point, mas é o carro mais consistente. E a McLaren tem a equipe mais consistente, a execução de corridas mais consistente. Por isso eles estão super equilibrados no campeonato. Tem uma coisa que é interessante de observar, que a McLaren e a Racing Point são as equipes que estão evoluindo mais o carro. Então vamos ver como, quando esses dois se acertarem com essas evoluções, como que vai ficar aí o rendimento da Renault em relação a eles. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensar que tem Portimão, tem Imola, tem Istambul, depois o circuito externo do Bahrein, tem muita pista desconhecida, então talvez não seja o melhor momento, ou não seja o melhor campeonato para você ficar estreando peças novas. Então vamos ver quem vai acertar na tática aí dentro dessas equipes, mas é uma briga muito boa, a melhor briga do campeonato disparada. O Fábio perguntando se existe a leitura de que o Michael Masi está usando o safety car de maneira artificial. Existe essa leitura? Existe essa leitura, Fábio, mas se é justa ou não, se colocar dessa maneira, se ele está usando artificialmente como se ele estivesse inventando o safety car, isso seria injusto. Se tem uma dúvida, como o Arnaldo César Coelho sempre falou na televisão pra gente, explicando o bandeirinha, né? O bandeirinha, na dúvida, pro-gol, né? Isso que ele sempre falou. Então vamos dizer que o Michael Masi é o bandeirinha da Fórmula 1 e tá sempre pró-safety car. O pró-safety car é o pro-gol. O que aconteceu nessa última corrida era que era um safety car virtual, com o Norris parando perto de uma saída, dava para retirar o carro dele, mas o carro dele começou a pegar fogo e eles decidiram chamar o safety car de verdade. Poderiam ter feito com o safety car virtual, porque não era um trator que ia entrar na pista, eram os fiscais de pista, sim, mas não, também é possível você chamar o safety car. Eu acho que está mais na dúvida pro-gol do que criar artificialmente. O Rafael perguntando se eu tenho os detalhes de cada abandono. Eu tenho, fiz uma colinha aqui para não esquecer. O álbum eu já falei, né? Ele teve o corte no radiador. O Norris, ele teve um problema que tem a ver com a ignição do carro. É o mesmo problema que o Carlos Sainz teve no GP da Bélgica. A ignição joga combustível que não foi queimado direto no escapamento e isso dá uma pane no motor. É um problema da McLaren, não é um problema da Renault. Isso foi o que o Andreas disse, o chefe da McLaren disse depois da corrida. Bottas foi o MGUH, aparentemente, eles não tinham certeza até o domingo à noite. Eles disseram que era um problema ao redor do MGUH, mas é que eles não entenderam exatamente.
Lembrando que o motor do Norris e o motor do Bottas são motores novinhos, né? O motor do Bottas foi trocado, do Norris foi trocado logo antes da corrida e o do Bottas foi trocado nesse final de semana. O Ocon foi um problema hidráulico e o Russell foi a batida, né? Obviamente com o Kimi Raikkonen. Pergunta da Elilian sobre o Pérez, né? Qual é o problema do Pérez? Piloto com patrocinadores e as equipes parecem não estar tão interessadas. É uma pergunta muito boa, porque tem alguns motivos. Um motivo, eu acho que vocês viram nas últimas corridas, o tanto de notícia que vaza do Pérez, né? Ele adora vazar uma notícia para a imprensa e depois culpa a imprensa, culpa a equipe. E ele não é uma pessoa muito fácil de se trabalhar dentro da equipe, como a McLaren soube muito bem em 2013, né? Que foi o ano que ele fez, 2012 ou 2013? 2012, eu acho, que foi o ano que ele fez na McLaren. Que mais? O Julian Jacobi, que é o empresário dele, era o empresário do Senna, inclusive ninguém gosta dele, ele é um cara que gosta de mandar muito dentro das equipes e isso não pega muito bem dentro das equipes da Fórmula 1. E a questão do dinheiro, esse patrocínio, a falácia do patrocínio de Sérgio Pérez. O Pérez leva muito patrocínio sim, mas ele pega muito do patrocínio para o salário dele. Então, no final das contas, ele acaba não trazendo tanto dinheiro assim como é noticiado para as equipes em que ele corre. Então, essa é a situação do Sérgio Pérez. Indo para as últimas perguntas, o F1 da Zoeira fez uma pergunta séria. Me perguntou se a Ferrari vai colocar o Mick e o Ilott em algum outro treino livre, e eu que digitei errado com 2 L's, eu sempre faço isso, são 2 T's e não 2 L's, em algum treino livre, em algum outro GP. Se for colocar, vai ser em Abu Dhabi. Quem falou isso foi o Lohan Mekies, que é o diretor de corridas da Ferrari. Ele explicou que a próxima corrida é Portimão. Os 2 pilotos não conhecem, Imola não tem treino livre. Depois de Istambul faz muito tempo que eles não vão, e daí os 2 estão na luta pelo campeonato nas 2 corridas do Bahrein. Então, se eles forem, vai ser só em Abu Dhabi, mas tem o Schwartzman também para fazer FP1 em Abu Dhabi, e eles têm 2 vagas só. Então, vamos ver o que vai acontecer. Falando desse Imola, né, que não vai ter a sexta-feira de treinos livres, outro GP que não vai ter que não teve, acabou sendo esse, né? Não foi pensado para ser dessa maneira, mas acabou sendo. E o Maxwell me perguntando se você acha que é uma tendência o final de semana de Fórmula 1 ter só 2 dias. É isso que a Liberty quer, porque a Liberty quer colocar mais provas no calendário, então para colocar mais provas as equipes só aceitam diminuir no final de semana. Acontece que os engenheiros não gostam. É melhor para a competição, sim, é pior para a engenharia, sim, mas isso seria um motivo menor. Um motivo maior, assim, para não dar certo, seriam os promotores, que daí eles não podem cobrar tanto dos ingressos, porque é um dia a menos de atividade, um dia a menos para levar VIP na pista. Então isso acaba complicando a Liberty Media. Eles querem, com esse final de semana de Imola, e começou agora em Nürburgring sem querer, convencer a Fórmula 1 de que dá para fazer só em 2 dias, né? Em 3 dias, na verdade, porque teria as entrevistas ainda na sexta-feira. As entrevistas geralmente são na quinta. Então, dá para fazer, tem gente que apoia, mas o principal entrave é justamente com os promotores. Inclusive, o Lewis Hamilton falou, é bom a gente não ter sexta-feira, porque são menos horas desses carros girando aí e colocando carbono no ambiente. Então o Lewis Hamilton gostou dessa ideia de 2 dias só. A maioria dos pilotos gosta, na verdade. E a Ana Paula, para finalizar, perguntou se eu acho possível alguém bater o Lewis Hamilton. Ana Paula, sim, eu acho que todos os esportes caminham para isso. Os esportistas vão ficando mais longevos, tem a tecnologia usando, por isso que em todos os esportes, e a gente viu isso domingo, né? Foi um domingo de várias marcas, a tendência é isso acontecer mesmo, essas marcas sendo batidas, até porque está evoluindo o esporte, está evoluindo, o mundo evoluindo, e isso é normal. Vamos ver quem que vai bater essas marcas aí do Lewis Hamilton. Acho que eu não vou estar trabalhando na Fórmula 1, não. Vou ficando por aqui, eu volto depois do GP de Portugal, para mais um Ju Responde. Até mais.